Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero convidar você a olhar para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia de uma forma um pouco diferente. Eu quero falar com vocês sobre o livro de Êxodo. Quando pensamos nesse livro, geralmente a gente pensa em libertação desse povo hebreu, da escravidão do Egito. Nós pensamos na abertura do Mar Vermelho, pensamos em Moisés, nas pragas que foram lançadas, pensamos no Faraó e nessa caminhada pelo deserto, que foi tão sacrificante para esse povo. Mas e se eu disser que essa história ela pode nos ajudar a compreender a trajetória de muitas mulheres que tentam sair de relacionamentos que as aprisionam, de relacionamentos abusivos. E logo no capítulo 1, eu consigo ver esse povo hebreu crescendo no Egito. Aquilo que era abrigo no tempo de José se transforma em opressão. O faraó ele começa a ver esse crescimento do povo como uma ameaça e responde com destruição, com trabalho forçado, com controle da natalidade, mas mesmo assim o texto ele enfatiza que quanto mais os oprimia, mais se multiplicava. E é nítido ver a figura de Faraó como a do ego dominador, alguém que tem medo de perder o controle. E nesse mesmo capítulo a gente consegue ver as parteiras desobedecendo o Faraó com o intuito de preservar a vida. E aí a gente vê Deus agindo através de atos simples, de coragem, do feminino corajoso, quando essas parteiras diz não à lógica da morte. E hoje eu quero trazer o Egito como uma representação de tudo aquilo que nos mantém em cativeiro emocional, psicológico e espiritual. Nós já sabemos que o povo hebreu, ele vivia sob o domínio do faraó, não é verdade? Que eles não tinham liberdade, não decidiam seu próprio destino, vivia submetido a uma estrutura de poder que explorava sua força, sua dignidade e sua humanidade. E eu fico pensando em quantas mulheres vivem situações semelhantes a essa em seus relacionamentos. Mulheres que perderam a voz, que já não conseguem tomar decisões sem ter medo, que foram convencidas de que não são capazes e que vivem constantemente humilhadas, controladas, esquecidas, manipuladas, rejeitadas, muitas vezes sem perceber que estão vivendo em um cativeiro espiritual. Porque nós precisamos falar que nem toda prisão tem grades. Existem prisões emocionais, existem prisões psicológicas e existem prisões espirituais. E é nítido ver nos textos que o faraó ele não tinha só medo de perder o controle sobre esse povo. Ele precisava que os hebreus permanecessem dependentes daquela situação, submissos, obedientes, sem autonomia e sem se enxergar. E muitas relações abusivas funcionam dessa mesma forma. O controle, ele vai aparecer em forma de culpa, de chantagem, de isolamento, de rejeição,
de vigilância, de desvalorização constante. Essa mulher passa a acreditar que não consegue viver sem aquela relação, que ela não consegue nem sequer ter a oportunidade de ter uma outra relação, que ninguém mais irá amá-la. Ela pensa que ela não é suficiente e aos poucos ela vai perdendo a conexão consigo mesma. E nesse momento, quando Deus chama Moisés, começa todo esse processo de libertação. Mas algo muito importante acontece nesse caminho. Esse povo não sai imediatamente para a terra prometida. Eles têm medo. E junto com o medo vem o deserto. E talvez seja aqui que essa história se torne ainda mais profunda. Porque sair daquela opressão não significava estar completamente livre. E aí a gente consegue ver muitas mulheres que elas conseguem sair fisicamente de uma relação abusiva, mas continuam carregando dentro de si o medo, a culpa, a vergonha, a rejeição através do desprezo, a dependência emocional, a sensação de fracasso, que aquele casamento não deu certo. E muitas vezes esse agressor ele nem está mais presente, mas as marcas elas continuam. Porém, eu preciso falar para vocês que o deserto precisa ser pensado como um lugar de transformação. E esse lugar de deserto não é apenas um lugar para essa mulher, mas para esse homem também, que muitas vezes está se vendo só, abandonado e destruído após perder sua família. Porque no fundo, ele nunca acreditava que essa mulher ia ter coragem de romper esse ciclo. Se ele se encontra em uma unidade penal, a situação dele é muito mais complicada, porque ele se vê hoje em um ambiente de opressão. Ele está totalmente oprimido. Então essa reflexão ela se torna até mais intensa. E é nesse momento de deserto que as antigas crenças começam a morrer e que essa nova identidade começa a nascer. E é aí que ele aprende que não é mais escravo. Mas isso leva tempo, porque essa consciência ela não vem de um dia para o outro. Porque foi uma construção de anos que eles viveram acreditando que eram apenas servos, servos de um sistema que escraviza homens e mulheres ao sistema de dominação. E muitas mulheres precisam também aprender que ela precisa do melhor. Ela precisa se enxergar e reaprender quem são. Precisa descobrir que possuem valor, que possuem voz, que possuem dignidade e que merecem respeito. Que amar não é viver sob o domínio de ninguém. E muitos homens precisam aprender que a dominação aprendida não é a forma correta de amar. E aí existe uma parte dessa história que também me chamou a atenção. Mesmo depois de serem libertos, em algum momento, em alguns momentos, né? Nem em alguns momentos,
hebreus eles desejavam voltar para o Egito. E a gente lendo acha um absurdo, né? Por que alguém ia desejar voltar para a escravidão? Mas quando a gente abre essa reflexão para as relações abusivas, isso faz muito sentido, porque a gente tende a buscar o que é conhecido, porque aquilo nos parece seguro. Para quem sempre esteve oprimido, a liberdade assusta. Outra situação é esse recomeçar, porque ele vai exigir coragem. E isso tudo não acontece porque essa relação era saudável, mas porque ela já estava acostumada com esse sofrimento. Isso já era familiar. E aí eu quero lembrar a vocês que essa terra prometida também não representa uma vida perfeita, mas ela representa uma vida livre. Uma vida onde a identidade já não é definida pela opressão, onde essas pessoas voltam a ocupar seus lugares, volta a sonhar, volta a existir, volta a acreditar em si mesmas. E aí a verdadeira libertação, ela não acontece apenas quando saímos do Egito. Ela se expande. Ela acontece quando esse Egito deixa de habitar dentro de nós. E aí talvez o milagre desse livro de Êxodo não seja abrir o Mar Vermelho. Talvez é transformar um povo que pensava como escravo em um povo capaz de viver em liberdade. E talvez muitas de nós estejam vivendo nesse exato momento esse processo hoje, saindo dos seus Egitos internos, atravessando os seus desertos individuais, reconstruindo suas identidades, aprendendo a confiar em si mesmas, porque elas pararam de se enxergar. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Existe algum Egito que ainda habita dentro de você? Existe alguma corrente invisível que ainda prende seus pensamentos, suas escolhas ou sua forma de enxergar a si mesma? Porque essa libertação, ela começa quando a gente reconhece aquilo que nos aprisiona. E a cura, ela só vem quando temos coragem de atravessar esse deserto. Obrigada.